Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, como está você? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, que Deus abençoe hoje a sua casa, a sua família. Estamos chegando aqui, meus irmãos, para mais um Gotas do Refrigério. Esse é um programa da Igreja Evangélica Canaã, não é? Em São Caetano do Sul. Irmãos, nós estamos numa série falando sobre Pentecostes, amém? E hoje nós vamos falar sobre recebendo a virtude. Recebendo a virtude. Queridos, nós vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor com o departamento de louvor e adoração da Igreja Canaã e depois voltamos então para uma breve meditação da palavra, amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia na tua presença, te louvamos, ó Deus, por mais um Gotas de Refrigério. Pai, te peço que aonde este programa chegar, que ele leve consigo a sua bênção, que ele leve, Senhor Jesus, a alegria, a tua paz, o refrigério do Espírito Santo. Pai, abençoa todos quantos, Senhor, receberem, Senhor, este programa. Nós te pedimos a tua bênção e certos de que assim será, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos, vamos louvar o Senhor com o Ministério de Adoração da Igreja Canaã. Abra o teu coração, rasga a tua alma, louva mesmo, adora, porque Deus vai ministrar você na hora do louvor. E depois, já, nós voltamos aqui para uma breve meditação da Palavra de Deus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morreu, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Vamos dançar. A voz do Salvador, chamando todos para o lar. Quem a Ele invocar é poderoso para salvar. Graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá
Glórias a Deus, irmãos, como é bom, não é? Poder louvar ao Senhor, sentir a presença dEle e ser ministrado por Ele. É isso aí, glórias a Deus. Continue louvando, continue adorando, porque Deus se agrada disso, né? Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos hoje falando sobre Pentecostes. É o segundo Gotas de Refrigério sobre Pentecostes. Ainda vamos continuar em outras gotas, né? Glórias a Deus. No primeiro nós falamos sobre permanecer em Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre recebendo a virtude. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Atos 2, versos 1 a 4, diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Glórias a Deus. Recebendo a virtude. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho certeza que esta é a pergunta de muita gente, né? Mas para que receber o Espírito Santo? Para que buscar o Espírito Santo, né? Olha, queridos, se as pessoas soubessem que maravilha que é o Espírito Santo na vida do cristão, ninguém vivia sem buscar o Espírito Santo. Ninguém viveria sem buscar a presença de Deus. Irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando você compra um sapato e o sapato serve certinho para você? Abraça o teu pé, gostoso, protege o teu pé quando você anda. É uma coisa fofa, uma coisa gostosa. O Espírito Santo é assim, irmãos. Ele é um número certinho para você. Ele abraça você. E sem ele, meus irmãos, é como se a gente estivesse andando com um sapato de número maior ou menor. Tá faltando alguma coisa, né? Então, meus irmãos, olha, não deixe de buscar o Espírito Santo. Eu quero falar hoje sobre recebendo a virtude. Irmãos, os discípulos, os apóstolos, estavam no cenáculo lá em Jerusalém e eles estavam orando, né? E estavam na contagem de Omer, estavam na contagem dos dias para a festa de Pentecoste. Pentecoste vem de penta, de 5, de 50. São 49 mais 1, depois de Pêssar, depois da Páscoa. Eles contam 50 dias, então é o dia de Pentecostes. Tem a festa que eles comemoram as colheitas, não é? Agradece a Deus pelas colheitas do ano. Nesta festa, em Jerusalém estava lotada a cidade de povos de vários lugares que vieram para a celebração da festa, né? E os discípulos estavam trancados no cenáculo, buscando, orando, esperando o Espírito Santo, né? Esperando a promessa do Pai. E aconteceu, no último dia da contagem da festa, aleluia, quando ia fechar a festa em Jerusalém, desceu o Ruach HaKodesh, desceu do céu o Espírito Santo, lá no cenáculo. E eles ouviram um som de um vento muito forte que entrou no cenáculo. Interessante, quando você for lá em Israel, em Jerusalém, você vai poder visitar o cenáculo. E você vai ver que o cenáculo não é um lugar muito grande que tem janelas, que tem muita ventilação. É um lugar bem fechado e não é muito grande, né? E imagine eles ouvindo um vento forte entrando lá. Mas de onde está vindo esse vento forte, né? Do céu. E eles viram rajada de línguas, né? Descendo do céu sobre a cabeça dos apóstolos. E eles começaram a falar em línguas. E, irmãos, e o povo que estava do lado de fora na festa, várias pessoas que falavam outros idiomas ou dialetos, começaram a ouvir aqueles apóstolos pregando, falando do poder de Deus, falando do amor de Deus na língua deles. Os apóstolos estavam tomados pelo Espírito Santo, estavam falando línguas estranhas.
mais pessoas começaram a entender que eles estavam falando também em outros idiomas. Olha que coisa linda, isso é a virtude do Espírito Santo. Eu vou dizer para você que isso é tão verdade que eu já provei isso na minha vida, pela misericórdia de Deus, né? Deus fez uma vez uma senhora entender o que colocou na minha boca falando com ela em hebraico. Deus fez também uma outra vez um rapaz entender o que colocou na minha boca em alemão. Bendito seja Deus, não é? Deus faz, irmãos, não é o homem. O homem não tem nada, eu não tenho nada, né? Aliás, nós não somos donos de nada, de dons do Espírito Santo, eu não tenho dom nenhum. Quem tem é o Senhor, e Ele me usa a hora que Ele quer e por propósito que Ele quiser, né? Recebendo a virtude, meus irmãos, receber a virtude é receber um poder sobrenatural. É um poder que você não tem controle, não é seu. É um poder do céu, sobrenatural. É um poder de falar em línguas estranhas, um poder que Deus te dá também, que você pode operar sinais e maravilhas, curas de enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho. Então, primeiro, receber a virtude é um poder sobrenatural. Receber a virtude é um poder para a comunicação do Evangelho. Olha, existe diferença em pregar o Evangelho na virtude do Espírito e sem a virtude do Espírito. A virtude do Espírito é que o Espírito de Deus vai e toca o coração das pessoas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando você prega na virtude do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em você, ele vai lá e toca o coração de quem está ouvindo a palavra. É um poder sobrenatural, é um poder de comunicação. Veja que o povo que estava em Jerusalém para a festa começou a ouvir a palavra nos seus próprios idiomas. Louvado seja Deus, é o poder para a comunicação. Meus irmãos, receber a virtude também é poder para manifestar sinais. Você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, tira um tempinho aí e começa a desfolhar a Bíblia aí na tua casa, do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quantas maravilhas que Deus usou os apóstolos para realizar. Cura de enfermos, né? Limpeza de leprosos, irmãos, expulsar demônios, coisa maravilhosa que Deus usava os apóstolos, porque a virtude do Espírito traz isso. A virtude do Espírito traz sinais, milagres, maravilha. E por último, eu quero dizer para você que receber a virtude também é receber ousadia. Ousadia. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, Apóstolos 4, verso 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia também vai dizer, meus irmãos, que Pedro pregava com ousadia para os judeus. Quando eles começaram a perguntar, mas que línguas são essas? Que poder que vocês têm para fazer essas obras? Pedro pregou com muita ousadia, e a palavra de Pedro ainda foi para dizer para eles: vocês crucificaram Jesus, vocês crucificaram o Messias, vocês não receberam o Messias, e pregou com muita ousadia. E quando terminou o sermão de Pedro, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? É o poder de Deus, é a virtude que traz ousadia. Glórias a Deus. Eu quero terminar lendo com você Mateus 10, 8, que é uma missão. No próximo programa do Gotas, nós vamos falar a terceira etapa de Pentecostes. Primeiro, ficai, permanecei em Jerusalém. Segundo, recebendo a virtude, que é o programa de hoje. E o próximo, nós vamos falar, irmãos, sobre a missão que acompanha Pentecostes. Amém? Olha, Mateus 10, verso 8 diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça os dai. Glórias a Deus. Essa é a virtude do Espírito Santo. Deus nos capacita a tudo isso. Curar enfermo, limpar o leproso quer dizer curar o enfermo, né? Aquilo que é incurável, tá certo? Enfermidades que levam à morte. Ressuscitai os mortos.
expulsai os demônios. Glórias a Deus. Vamos, meus irmãos, buscar esse Pentecoste. Vamos, irmãos, buscar a virtude do Espírito Santo. Ele ainda dá para a igreja. Deus ainda concede o Espírito Santo àquele que buscar. Peça, insista, bate na porta. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E se você já tem o Espírito Santo, peça a porção dobrada. Senhor, eu estou muito fraquinho. Eu quero porção dobrada. Eu preciso da porção dobrada do teu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu preciso da porção dobrada do Espírito Santo. Amém? Vamos buscar. Vamos orar agora, meus irmãos, para fechar esse gota de refrigérios de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo entre na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus entre na sua história e mude toda a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de recebermos a virtude do Espírito Santo. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos dá ferramentas para podermos executar as tuas obras. Pai, bendito seja o teu nome. Nós te pedimos, manda sobre nós a virtude do teu Espírito Santo, o poder do céu. Manda sobre nós porção dobrada do Espírito Santo, Pai. Nós precisamos, ó Deus. Pai amado, os irmãos que estão acompanhando essa série de Pentecostes, que ainda não oram em línguas, que ainda não foram selados pela promessa, eu te peço, Pai, coloca neles a sede da busca do Espírito Santo e que eles recebam o selo da promessa. Te pedimos, ó Pai, assim, e cremos que assim será. Para a glória do teu nome, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, olha, fica na paz do Senhor Jesus, um beijo no seu coração, Shabbat Shalom, né? Um final de semana abençoado, cheio de paz e da comunhão do Espírito Santo aí na sua casa, na sua vida e na sua família. E não esqueça, nós temos à nossa disposição a virtude do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Amém? Beijo no coração, fique na paz do Senhor, ó. Shalom, shalom, povo de Deus. Amém.